Escucharás, escucharás, escucharás. Circulação sanitária, gente. Carne, frango e calabresa. Reinventarnos, desaparecer. Atenção, passageiras e passageiros, sejam bem-vindos ao Vagão das Ruas, uma viagem sonora pelos trilhos do interior. Eu sou a Raquel Siqueira. Eu sou o Maicon Lana. Esse podcast é resultado da parceria entre o Ruas, coletivo de jornalismo independente de Presidente Prudente, e o coletivo Som na Linha, projeto que busca valorizar a cena da música autoral na cidade. Hoje a gente inicia mais uma viagem que vai mostrar que monocultura já basta o gado, a soja e a cana. Qual será o sabor do som que ainda não tocou por aqui? Para vocês que estão começando a ouvir o podcast, hoje vamos conversar e falar um pouco sobre o nosso embarque na estação Diversionalidade. Estação Diversionalidade. Eu explico a Diversionalidade. É pelo menos um projeto que promete ser o maior festival independente colaborativo no interior paulista, que vai rolar pela primeira vez em Presidente Prudente nos dias 20 e 21 de abril. E hoje nesse podcast nós estamos aqui com a banda Docifel, com o Gabriel e com o Lucas. Vocês poderiam começar por se apresentar? Meu nome é Lucas, eu sou guitarra solo da Docifel. Sou o Gabriel, sou vocalista da Docifel. Temos o Breno no baixo e o Dex na bateria, Dexter. Legal. E a Diversionalidade, o festival, o que agrega para vocês? Qual a importância do festival? O que é o festival hoje? Eu acho que o Diversionalidade ele veio num contexto muito interessante, onde a gente vivenciou um tempo atrás um momento em que os subgêneros fizeram com que os grupos que curtem, as tribos, né, que curtem os mais variados tipos de música, ficassem muito separadas e cada uma no seu canto, né? E o Diversionalidade apareceu para unir de volta essa galera, né? Porque, dependendo do contexto onde você mora, o público separado para cada estilo é muito pequeno, né? E o Diversionalidade ele quebra com isso, além de promover, né, claro, o som autoral também, que a gente tem tanta dificuldade não só para fazer, para produzir, mas também para conhecer a galera que faz, né? Acho que vai ser uma grande mudança para a cidade e para a cena como um todo. Acho que todo mundo vai crescer muito com isso. Vocês têm um trabalho que é autoral e ao mesmo tempo um trabalho com covers. Qual que é a relação e a diferença entre eles? O cover, na verdade, a gente começou fazendo cover desde o começo, assim. Serviu pra gente se conhecer as referências um dos outros e assim, e para subsidiar o nosso trabalho autoral, né? Porque na verdade a gente tem a necessidade de tocar nos bares da cidade e conseguir subsidiar o trabalho autoral, que é o objetivo de fato, né? Então a gente tem um trabalho que a gente faz aí, a gente vai fazer 2 anos de banda, a gente faz uma homenagem ao Pink Floyd, que é uma das bandas que são nossa referência também, e é um trabalho bem interessante que a gente faz.
E tem esse outro, né, que é a maneira como a gente consegue se expressar inteiramente enquanto artista, né? Que você está colocando ali a sua própria ideia, a sua mensagem que você quer passar, nos torna mais completo, acredito isso, assim, falando em nome da banda. Acho que todo mundo tem esse sentimento. Próxima estação, falando da Docifel. Estação Docifel. Agora sim, Gabriel, fala pra gente como que surgiu a Docifel, o que é a Docifel hoje em Presidente Prudente. Certo. A banda surgiu no contexto de do movimento de greve e ocupação que ocorreu em 2016 ali na nossa faculdade Unesp, né? Nós somos estudantes lá. E a gente se conheceu lá e tava rolando todo um movimento e tal, e a gente já tinha todo mundo aqui, a gente se conhecia em momentos distintos assim, mas todos tinham uma vontade de formar uma banda, de fazer música e de tocar junto e tal. E fomos nos conhecendo ao pouco, né? Tinha conhecido o Breno um pouco antes, depois conheci o Dex na greve, um pouco mais tarde conhecemos o Lucão também. A gente ensaiou por muito tempo ali no DA da Unesp, a gente dormia lá, né? Era morando lá. Foi uma coisa assim muito boa, foi uma sensação ótima, assim, né? E até então a gente não tinha assim criado uma personalidade, né? De composição, mas isso a gente foi conquistando com o tempo, né, e tal. Então, a gente... e como é que é hoje, a Docifel hoje, assim, a gente vai fazer 2 anos em abril e a gente tem trabalhado esse tempo, assim, tanto tocando nos bares da cidade, quanto fazendo música nossa, né, dizendo, querendo construir a nossa mensagem, o conceito, enfim. E acho que é isso, estamos trabalhando aí para conseguir fazer, gravar em casa mesmo, como a gente pode, e aí conquistar um espaço na cena, sei lá. Aqui em Prudente tem uma dificuldade, né, dos músicos conseguirem se inserir em bar. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa dificuldade de conseguir colocar o trabalho autoral aí nas ruas. Eu acho que essa dificuldade ela parte principalmente, né, de que, de maneira geral, né, mesmo se você faz cover, a música ela é extremamente desvalorizada. Mesmo que você faça cover e você faça bares, isso não quer dizer que você ganhe bem com isso, né? Então, quando já fica... A galera tem também essa coisa, né, desse receio de conhecer o novo, não é? A galera sempre quer o mais fácil não, né? O que já conhece. A galera vai lá esperando alguma coisa e ela quer aquilo que ela está esperando, ela não quer conhecer alguma coisa nova, né? Mas isso também envolve a dificuldade que as bandas independentes têm de conseguir gravar, né? Porque tudo é muito caro, tudo é muito difícil e você tem que conhecer um monte de gente que você vai precisar de ajuda, não tem como você fazer as coisas sozinho, né? E a gente acaba, já faz um tempo já, não só em Presidente Prudente, na verdade, né? Nós somos cada um de um lugar, né? O Gabriel é de Cotia, eu sou de Itatiba, perto de Campinas, o Breno é de Cuiabá e o Dexter é de Prudente mesmo, mas isso acontece em todos os lugares, até mesmo em São Paulo a gente vê grandes casas de show fechando, né? Por conta dessas cenas estar cada vez mais suprimidas, né? E separadas. No tempo que a gente vive é muito importante, né? A música, eu acredito que a arte de modo geral, mas a música também tem um papel político importante, sim, assim, né? E a gente poder dizer coisas sobre o nosso tempo e tá muito conectado, tá muito vivo, isso é muito importante. E ao mesmo tempo acontecem iniciativas muito interessantes, coisas que acontecem na cidade que dão oportunidade para os artistas poderem se expressarem. Como no caso do Som na Linha, abriu portas pra gente poder, nos motivou a gente estava lá e tal, vamos fazer, a gente tava com várias ideias, conseguimos construir umas músicas e fazer essa coisa. E voltando a falar do Diversonoridade também, que é um outro espaço
um outro evento que vai ser muito importante também para abrir portas, né? Dar voz a quem quer dizer alguma coisa, a quem quer fazer, né? Então é muito importante. E para além disso, assim, é esse papel mesmo da gente poder dizer, extravasar e gritar as coisas que a gente quer se manifestar, entendeu? Então o coletivo, o Ruas também, como jornalismo independente, isso ajuda, não é puxando sardinha nem nada, mas isso é importante, essas coisas, isso que está acontecendo, que a gente está fazendo, todo mundo junto, coletivamente. É isso que eu porque a gente pensa, a assim. gente segue numa sociedade que se não tá no coletivo, não sai do papel. A verdade é essa, né? Eu acho que não só na música, mas em todo tipo de coletivo. E a diversionalidade, eu acho que é a união desses coletivos, só que voltado mais pro movimento musical. Vocês acham que em Presidente Prudente, um festival como esse, tem um alcance... Qual a expectativa que vocês imaginam com um festival como esse na união de todas as bandas de Presidente Prudente? Para vocês que já estão um pouco mais aí focado até na mídia tradicional, que vocês já apareceram em alguns canais abertos e tal. O que vocês sentem? Eu acho que isso vai ser muito bom, porque a gente conversando, né, com pessoas que a gente conhece tocando, com amigos, né, todo mundo quer alguma coisa, quer ver um evento assim, quer ver as coisas acontecendo junto, assim, né, que acontece muitas vezes que é difícil organizar, né, e aí, como você bem pontuou, né, isso só é possível na questão do coletivo, né, as pessoas anseiam por algo assim mesmo, ainda mais agora a gente vive numa época uma época sufocante politicamente, né? A gente precisa gritar, a gente precisa expressar, as pessoas querem ouvir algo que elas se identifiquem, que está cada vez mais difícil você ver nas mídias tradicionais, por causa da indústria cultural, né? É difícil você ver algo que você realmente se identifique, né? E eu acho que a sociedade, ela, no geral, assim, ela anseia por dar esse respiro, assim, para a liberdade, né? Liberdade no sentido de você poder se expressar livremente, poder se identificar com sentimentos através das músicas, das bandas, né? A mídia tradicional de massa, assim, é importante, assim, foi interessante pra gente ter, né, porque como a mídia tradicional tá ali, sempre aquele horário, faz muitos anos, ou alguém lá no interior, numa parabólica, lá na cidade de Panorama, Dracena, sei lá onde funciona e pega, onde chega isso, mas... E alguém ouvir e de repente se interessar por aquilo, da mesma forma, diversionalidade está ali na praça, ali acessível para o público no geral, porque muita gente não tem aqueles 10 reais para ir lá no bar e ver uma banda, mas está lá, tá acontecendo ali um festival no meio da rua, tá uma família passando, pô, olha só que legal, tá tocando um som e vai lá e conhece. É uma oportunidade tanto para a gente que está fazendo aquilo, quanto para as pessoas que pode não ter acesso a esses lugares, né, privados, assim, poder ouvir uma experiência de som, sabe, uma canção, alguma coisa que... Porque a música tem esse papel de sensibilizar para os temas e tudo mais. Eu acho que isso é bem forte, sabe? Isso, como a gente gosta de música, se sensibiliza com música, quando a gente ouve aquela banda e fala, porra, que banda da hora, que gostoso ouvir esse grave bater no peito, essas coisas, sabe o que acontece? E essa sensação só acontece ali, quando você vê a coisa acontecendo. Mais na rua que qualquer outro lugar ainda. Exatamente. Eu recebi o release de vocês e eu fiquei focado numa frase que vocês colocaram, né? Quando a gente pergunta o que é o Docifel, e vocês escrevem pra gente dizendo que vocês transitam entre as narrativas inspiradas em relatos de pessoas comuns, paisagens, trips existenciais, confusões e perversidade do mundo urbano. O que é essa mistura? Então, a gente tá começando nessa caminhada de escrever e compor música, é uma coisa assim que às vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente tá fazendo, mas pelo que a gente tem analisado as coisas que a gente faz, né? Por exemplo, quando a gente... Os temas que passam por nossa cabeça, assim, por exemplo, quando a gente escreveu Vala Comum, né, que fala de violência urbana, né? Eu tava lendo um fato um dia aqui no sofá e eu fiquei puto, assim, indignado, né, com o assassinato, né, e tal. E, assim, de modo geral, umas narrativas, assim, que tem dentro da música, mas o tema geral é isso, como isso é perverso, sabe, a violência urbana, né. Então a gente
são essas coisas, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala em relatos de pessoas comuns, eu não vivi aquilo. Eu tenho um avô que mora no interior do Ceará, né? E ele fez um relato sobre aquilo que ele vivia lá no modo de vida dele, que ele é um agricultor e tal, e sobre os problemas da seca e tal. E isso é interessante, porque a gente tocar uma coisa assim, embora eu não tenha vivido isso, eu me sensibilizei por aquele tema, por aquele assunto, por aquele relato. Para mim foi muito forte, soava como poesia e com muita verdade, né? Então a gente musicou essa coisa, e é interessante a gente tocar isso em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, acho que em São Paulo, de modo geral, né? Pô, quem sabe isso tem não. Porque com o momento que a gente vive, assim, de efervescência política, de ódio e tal, a gente não sabe o que é uma crise pela seca, sabe? Que na verdade não é a seca com o fenômeno, que é um fenômeno assim, que é até natural, né? A seca, né? O problema é um problema a má distribuição. Exatamente. De infraestrutura mesmo. A gente não sabe a realidade daquelas pessoas. Político, não sabe. Muita gente tem aquele estigma. Porque isso, porque aquilo, nordestino isso, nordestino aquilo. Então a gente traz à tona aquele universo, aquela paisagem, aquela coisa. E por isso, né? Foi um relato de uma pessoa comum, um agricultor ali, da roça e tal. E a gente sensibilizou por aquilo e transformou aquilo numa canção, né? Que é o Cajueiro, né? Que é uma das músicas. E dentre outras, né? Céu Vermelho. Céu Vermelho também, o Breno foi para Cuiabá. E sobre o que era aquilo. E tem bastante coisa que remete àquelas paisagens mesmo. Vamos dizer que a música aproxima o ouvinte, o cara que escuta de outras realidades. Exato. Acho que isso vem bastante por falta da gente ser estudante de geografia, né? Eu acho que a geografia ajudou bastante nisso. Então, vamos dizer o Diversionalidade vai trazer experiências do mundo, do Brasil inteiro, vamos dizer. Com certeza, né? Com certeza. De certa forma, né? Uma música, na verdade, né? A música, o Cajueiro, né? Ele foi escrito as palavras do seu avô, né? As palavras do meu avô, então... Foi uma coisa assim, tipo, nossa, eu vou interpretar. Não, é a palavra dele mesmo, assim, sabe? É a palavra dele. E quando você tá ouvindo o Cajueiro, você tá ouvindo. É difícil interpretar aquilo, porque tem expressões que são muito características de lá, tem coisas, fala de uma planta que é muito característico daquilo lá, né? Então... Ou a expressão mesmo, o jeito de falar, é difícil até você incorporar aquilo e fazer, mas acho que tá aí a arte pra isso, né? A gente... Vocês estão registrando vivências em forma de música. Talvez se a gente não tivesse feito essa música, isso que meu avô falou, que pra mim era muito importante, que eu precisava que as pessoas ouvissem isso, talvez passasse batido, porque, enfim, como ele já disse, outras coisas que me chamam a atenção que ele fala, né? Isso através de vídeo mesmo, que meus parentes que moram lá, eles mandam e tal. Que ele mandou assim, o povo, na época que tava tendo aquela crise lá, dos caminhoneiros e tudo mais, que o povo em São Paulo vive em riba de moto, riba de carro. Eu aqui tenho a Lilica, que se trata de uma jumento. O jumento lá, o carretel, o roxinol e a Lilica, né, que é a besta, né? E a Lilica que é a besta. Ele falando assim, eu monto lá na Lilica, eu vou não sei o que, e meu coração vai pro outro mundo e volta, sabe? São coisas assim que eu falo assim, gente, nossa, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas é de um conhecimento assim profundo e sensibilidade profunda sobre aquilo que ele vive, né? E como o Cajueiro foi o primeiro som, né? O Cajueiro foi o primeiro que a gente... E aí ele se encontrou de certa forma assim, putz, o que a gente vai falar? A gente sempre se perguntava assim no começo, o que a gente vai falar? Como é que ia ser o nosso som? O que a gente queria dizer? E ele veio isso assim, meio que, claro que a gente ainda tá aprendendo, né? Um dos caminhos, né, pra se fazer um som, mas acho que a gente se encontrou um pouco nesses relatos, assim, de se pôr na realidade do outro. Não necessariamente se pôr, eu acho, mas interpretar, né? Tentar interpretar. Empatia, né? O mínimo possível, né? É você... Acho que... E é muito louco, cada um faz uma leitura sobre aquilo, né? Você vem com uma guitarra, com umas referências assim, assadas, o Breno vem com baixo, troca as ideias, né? Assim, tipo, eu falei pra ele assim, nossa, cara, eu quero fazer uma guitarra que você ouve e parece que você tá suando no meio do sertão, tá ligado? Essa é a ideia, assim, a gente tenta passar sensações através da música, assim, da sonoridade que a gente construiu. Desculpa, Michael. Seu avô já escutou a música Cajueiro?
Já mostrei pra E ele, aí? já eu mandei, acho que minha avó tem um WhatsApp recente, assim, né? Eu mandei pra ela, isso aqui, meu avô fala assim, muito bonito, meu filho, é um cantador de primeira, violeiro, meu neto, ele fala desse jeito, assim. O sotaque deles faz que tudo que eles falam parece poesia, assim, automaticamente, muito qualquer poesia, coisa. é muito, eu acho que, enfim, né? Não, e é engraçado porque, aproveita estendendo já o programa, na região de Prudente tem muito imigrante do Nordeste pra cá. Então, Onde? aqui na região de Ah, Presidente sim, Prudente, sim. imigrante de Paranapanema, ali tem uma Sim, região sim. muito grande. Minha família veio mesmo de Aracaju, tem um pessoal que veio de Sergipe, tudo Sim. pra cá. Então, se o pessoal quiser conhecer uma música diferente, É, vai acho encontrar que é uma um- diversionalidade. É um reencontro com a cultura, às vezes, né? Com uma raiz, né? Porque eu não sou lá de lá, né? Eu sou da Grande São Paulo, eu sou filho desses migrantes brasileiros, né? E tal, e assim, e aí, por meio da música, da gente se sensibilizar, assim, a gente se reencontra até mesmo a nossa própria identidade. Isso pra mim foi muito rico, e acho que assim, é isso. É isso. Aqui no nosso podcast, quem escolhe a música é a banda. E aproveitando a deixa, fala pra gente a música que vocês escolheram e um pouco da música, pra gente poder encerrar o programa. Até o cajueiro, né? Vai ser essa. Então, só tocar. O sofrer foi grande nesses 2 anos, quase 3 anos de secar no Ceará. A criação passou fome, comia jurema seca, marmeleiro seco, as folhas do juazeiro se acabou, não deu pra nada. O chique-chique, o mandacaru foi quem botou o gado pra frente. A camisa aberta, o peito vermelho, olho no espelho, a minha velha sorri pra mim. Sei que desde menino acorda sorrindo, vem pra estrela subir. Vem morar mais eu, vem morar mais eu, vem morar mais eu, vem morar mais eu. Vem morar mais eu, vem morar mais eu, vem morar mais eu, vem morar mais eu. O sofrer foi grande nesses 2 anos, quase 3 anos de secar no Ceará. A criação passou fome, comia jurema seca, marmeleiro seco, as folhas do juazeiro se acabou, não deu pra nada. O chique-chique, o mandacaru foi quem botou o gado pra frente. A camisa aberta, o peito vermelho, olho no espelho, a minha velha sorri pra mim. Sei que desde menino acorda sorrindo, vendo a estrela subir.
foi a Cajueiro, dos meninos da Doce Fel. E acaba por aqui essa edição do podcast. Esse podcast foi produzido pela equipe do Digital Ruas, em parceria com o coletivo Som na Linha e toda a galera envolvida na organização do Festival Diversionalidade, esse super evento que vai rolar nos dias 20 e 21 de abril em Presidente Prudente. E aí, rapaziada, o que vocês querem deixar pro pessoal que tá nos ouvindo aí? Uma despedida, o que vocês querem deixar? Colhem que vai ser foda. É isso. Colhem vai ser foda. Colhem. Conheçam as bandas. Tá ligado? Conheçam as bandas, tem muita banda boa. Vamos valorizar o que é feito aqui na cidade, na região também. Quem tá fazendo o som, quem tá passando a mensagem, acho que é isso aí. Eu acho que não tem muito se alongar, não. Valeu demais. Valeu e muito obrigado aí. Valeu, nós Obrigada, gente. agradecemos.